Bem, nós voltamos com o último bloco do Ação Nacional e hoje estamos debatendo a crise no Oriente Médio. Bom, eu queria fazer uma pergunta para ambos, né? Como vivem as crianças nesses países? Como é que é a vida delas diante de todo esse conflito de perseguição, morte? Como é que vive, irmã? Para as crianças de Alepo, significou 5 anos da sua infância em guerra. Bombardeios permanentes e correndo para a escola, se esquivando das balas para chegar à escola, medo e, por outro lado, as crianças já têm a força dos seus pais. E você os vê, ainda em situação difícil, você os vê sorrir. Você vê como eles não perdem a esperança. Ou seja, é difícil entender olhando de fora, mas lá se vive a alegria que no Ocidente é difícil de se ver. Por exemplo, nós estamos sem eletricidade. Passamos um mês sem luz ou 2 semanas. Quando chega a eletricidade, a alegria de todas as pessoas se abraçando porque chegou a luz ou quando chega a água. Ou seja, pequenas coisas do dia a dia. E depois o espírito de fé com que os cristãos vivem essa situação difícil. Lá fora, no Ocidente, nos perguntam, mas não ficam bravos com Deus? As pessoas não ficam bravas com Deus? As pessoas lá não pensam nisso. Os cristãos de nenhuma maneira podem colocar em Deus a culpa do que estão vivendo. De nenhuma maneira. Esse sofrimento eles vivem com os olhos de fé e percebem que a sua fé se purificou exatamente por esse sofrimento. E isso se nota nas crianças. Uma menina de 6 anos que estava brincando em sua casa e entrou uma bala pela janela. Quebrou o vidro e entrou no seu cotovelo. Quebrou o cotovelo dela. A levaram ao hospital, a engessaram e a mãe dela, para consolá-la, dizia: "Não é nada, só o cotovelo. Viu como Jesus cuidou de você? Te protegeu?" Porque a bala poderia ter entrado em um órgão vital. E a menina respondeu: "Sim, mamãe, eu sei que Jesus me protegeu. Ele segurou a bala, por isso tem um buraco. Ele, Jesus, deteve o projétil." Isso disse uma menina de 6 anos. Ou uma outra criança de 11 anos, Bruno. Eu conversava com ele e dizia: "Bruno, você se dá conta que por ser cristão, aqui na Síria você poderia morrer?" E ele me disse: "Sim, 11 anos. Então você está disposto a morrer por ser cristão?" E ele me respondeu: "Irmã, por algo temos que sofrer. Jesus sofreu tanto por nós na cruz, nós não vamos fazer algo por amor a ele?" Essa é a força dos nossos cristãos que já se vê nas crianças. E por isso, como dizia o padre, para nós são exemplos tão edificantes, como vão ao martírio com alegria. Porque eles já entenderam como é tudo isso. Já entenderam que a vida é curta, já entenderam que o mais importante vem depois da morte. E por isso têm os olhos fixos no céu e de lá ninguém os tira. Que exemplo, hein, padre? É assim. E, como sempre costuma dizer a irmã, não era assim antes. Mas, diante da provação, receberam a graça de Deus e mostraram uma força incrível. Há crianças que foram ao martírio sorrindo. Há crianças que dizem claramente: "Eu sou cristão, e se virão, que venham e me matem." É muito notável, sabe? Eu, às vezes, falo com as pessoas e digo: "Tem muita gente de fora que reza muito por vocês, que os ama muito, vocês são como seus heróis." E eles me dizem: "Por que heróis?" "Porque vocês abandonaram tudo para não deixar a Cristo." E eles se surpreendem e dizem: "Que outra coisa poderia ser feita?" Ou seja, não havia outra possibilidade, porque não se abandona a Cristo. E isso se vê nas crianças também. As crianças chegam muito sofridas, claro, muito sofrimento. Mas basta que alguém lhe faça voltar à escola, às atividades religiosas, educativas, recreativas. E eles voltam a ter alegria em muito pouco tempo, mais rápido que os adultos. E sempre com essa ideia clara de dizer: "Nós somos cristãos. Podem vir, se quiserem, e nos matar." Padre, encerrando o programa, o que é a paz para o senhor? O que é a paz para você? O que é a paz? Eu vejo a paz nos corações dos meus fiéis. Uma paz que não encontro em outros lugares, ou se encontra muito pouco.
Porque João Paulo II sempre disse, não há paz sem justiça. E é verdade, quando não há justiça, ou temos guerra, ou temos repressão, ou gente enganada. Então a justiça é necessária para a paz. Mas João Paulo II acrescentou uma coisa muito importante. Não há paz sem justiça, e não há justiça sem perdão. Aquele que não perdoa não pode encontrar a paz em si. E se não estou disposto a cortar uma cadeia de violência com perdão, não se pode cortar com... Como no Islã não existe perdão, nós temos 20 atentados por dia há 15 anos. Uma menina de 11 anos me dizia, eu perdoo, porque se não perdoo, não posso viver em paz. Uma menina de 11 anos entendeu isso melhor do que todos nós, que somos resistentes para perdoar. Irmã, para você. Sim. Acredito que a paz que todas as pessoas esperam alcançar só se alcança na união com Deus. Dizia Santo Agostinho, afastar-se de ti, Deus, significa cair, que é o que vemos atualmente, inclusive em países que parecem viver em paz e que ainda assim estão cheios de ódio, de corrupção ou de injustiça. E por isso será só quando o homem e quando os povos voltem a Deus, incluindo seus governantes, claro, é quando acharemos a verdadeira paz neste mundo. Irmã, muito obrigado por dividir essa experiência de vida com a gente. Padre, obrigado também, graças, né? Muito obrigado. Por vocês dividirem essa experiência com a gente. E olha, gente, é dessa forma que a gente encerra hoje o Programação Nacional, com essas mensagens que eles acabaram de nos dizer, né? O que significa a paz para você? Fica essa pergunta para você que está em casa hoje. Diante de tudo aquilo que a gente vive aqui no Brasil, é muito pequeno diante dessas experiências que eles acabaram de narrar para a gente aqui durante o Programação Nacional de hoje. Fique com Deus, até a semana que vem, no próximo Ação Nacional. Até lá!